Amém, irmão Paulo. Muito bom. Stephanie, paz Deus, Natan, tudo bem? Então, tá bom. Eu fico um pouco alérgico aqui na casa do meu sogro, aqui em São Paulo, temperatura um pouquinho diferente, aí a rinite ataca um pouquinho. Vocês perdoem que eu vou dar umas fungadas. Não vai ter jeito, não. Espirrando bastante. Tentar me conter ao máximo. Davi, paz Deus, tá com o Daniel aí? Amém. Daniel ainda não entrou, Tá bom. Esperava pegar mais frio aqui em São Paulo. Não tá tão frio não, tá uma temperatura muito agradável. Diferente um pouquinho de Brasília, mais úmido, que até me ataca um pouquinho mais a rinite aqui por causa disso. Me acostumei um pouco mais com São Paulo já, com Brasília, né? 15 anos, já dá para acostumar. Vamos lá? Tava vendo com a Milena aqui se ela ia poder participar. Tá sempre aí conosco, mas ela tá com um probleminha lá. Não vai poder participar conosco hoje. Bom, então, vamos iniciar, né? Deus seja louvado. Iniciamos essa santa escola musical em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Querem que eu fale mais alto um pouco? Tá bom assim? Tá bom? Ok. Bom, nós vamos tratar hoje sobre o módulo 10 a respeito de subdivisão ternária. Nós viemos aí da aula passada, reforçando ainda um pouco no módulo 8, né? A respeito da bissubdivisão, onde eu até expliquei, né, a respeito
de que a bissubdivisão é um conceito nosso, né, criado para nos ajudar a fazer o solfejo rítmico, né, e tudo, qualquer tempo, né, pode ser bissubdividido, né, ali a gente tratou um pouco mais sobre exemplos a respeito, fazendo a bissubdivisão da semínima, né, que a bissubdivisão dela nos leva, por exemplo, até a semicolcheia. E não tem nome que defina mais uma divisão que possibilite chegar até a fusa. E nem é muito nosso propósito, né? Primeiro que nós, no inário inteiro, não temos uma fusa sequer, né? Nem é tanto o foco do nosso estudo. Talvez um ponto ou outro do MTS tenha, eventualmente, algum exercício com fusa. Eu particularmente, não me lembro de ter visto. Mas, para o que nós precisamos utilizar na nossa música, nos hinos, enfim, esse conceito da bissubdivisão é suficiente. Muito rapidamente, só um estalo rápido aqui de lembrança, né? A bissubdivisão é a divisão da subdivisão, né? Então, nós começamos lá pensando na divisão do compasso, né, a partir da nossa unidade de tempo. Então, quando eu falo de um compasso quaternário simples, por exemplo, né, o famoso 4, né, com 4 tempos no compasso, e pensando numa unidade de tempo como a semínima, por exemplo, e a gente tem aí, então, o famoso 4/4, né, tão utilizado aí nos exemplos, tão conhecido, né, pela simplicidade desse compasso, 4 tempos formados, cada tempo por uma semínima. Quando eu falo da divisão, então eu tenho cada tempo sendo considerado pela semínima, na divisão. A subdivisão é quando eu pego cada tempo desse do compasso e divido esse tempo ao meio, faço a subdivisão dele. E aí, então, cada semínima vai ser interpretada por 2 colcheias. E aí, então, a gente foi apresentado a bissubdivisão, quando eu pego, então, cada colcheia dessa subdivisão e divido novamente. E aí, então, eu tenho a bissubdivisão, né, a subdivisão da subdivisão, a segunda subdivisão, né, chegando, então, aí, nesse caso, a semicolcheia. A título de exemplo, e só mais aqui para a gente dar só uma reforçada e poder ir adiante, não é nem que seja necessariamente um pré-requisito para a nossa aula, mas só a título de exercícios muito rapidamente aqui. Eu vou pegar aqui, vamos fazer Aninha primeiro. Aninha, responde para mim, por gentileza, quando eu tenho aí um compasso, uma fórmula de compasso 2/2, qual que é a unidade de tempo desse compasso, com uma fórmula de compasso 2/2? Aninha? Isso, a unidade de tempo da fórmula de compasso 2/2. A nota que vai valer 1 tempo. A mínima, muito bem. E dentro dessa linha, Aninha, a mínima, ela vai ser a nossa divisão, a nossa subdivisão ou a nossa bissubdivisão? Divisão, porque ela é o tempo do compasso, né? Ela representa exatamente um tempo, né? Então, dos 2 tempos que eu terei no compasso 2/2, cada tempo será representado por uma mínima. Perfeito. Aninha, quem será aí a nota que vai representar, nesse caso, a subdivisão da mínima, né? Que a mínima, ela representa um tempo. Quando eu divido a mínima, qual nota que vai representar a subdivisão? Essa mínima, muito bem.
E aí, então, nessa linha, qual será a figura musical que vai representar a bissubdivisão? Cocheia. Muito bem. Então, nós teremos a mínima valendo 1, a semínima valendo quanto, Aninha? Meio tempo. E a colcheia valendo quanto? Um Quarto de tempo. Deus abençoe, Aninha. Perfeitamente, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Natan. Acho que eu não fiz. Natan, você fica escondidinho aí com a sua irmã, acaba esquecendo de você. Hã? O Natan fica escondidinho aí, Stephanie. Você tem que delatar ele pra mim. Fala, irmão, o Natan aqui. Bom, vamos lá, Natan, vou fazer com você hoje, Natan. Deixa eu pensar aqui. Natan, vamos falar da fórmula de compasso, que inclusive tem no Inário, para não inventar nada muito extraordinário aqui. Vamos falar da fórmula de compasso 3 por 8, tá? 3 em cima, 8 embaixo. 3 por 8, tá bom? No caso da fórmula de compasso 3 por 8, qual será a figura que vai representar para nós aí a nossa unidade de tempo? Qual figura musical que vai representar a unidade de tempo? Colcheia. Perfeito, Natan, a colcheia. A colcheia estará valendo quanto, então, Natan? 8. Não, ela é representada pelo número 8, de fato, mas qual é o tempo dela? Um tempo. Cada colcheia valerá um tempo, muito bem. Então, eu tenho 3 tempos no compasso, cada tempo do compasso vai estar sendo representado por uma colcheia, muito bem. A colcheia, então, Natan, ela é a nossa divisão, a nossa subdivisão ou a nossa bissubdivisão? Divisão. Muito bem, Natan. Qual figura musical, Natan, vai representar para nós a subdivisão, a partir aí da colcheia? Semicolcheia vai ser a nossa subdivisão. Perfeito, Natan. E a bissubdivisão? Qual figura musical que vai representar a bissubdivisão? Fusa, Natan. Muito bem. E aí, então, só para fechar na mesma linha que nós fechamos ali com a irmã Aninha, a colcheia valendo um tempo, como você já respondeu, a semicolcheia valendo quanto? Meio tempo. E a fusa valendo quanto? Um quarto de tempo. Muito bom, Natan. Muito bom. Deus abençoe. Tá ótimo. Então, tá claro. Compreendemos aí a questão da divisão, subdivisão e bissubdivisão. Muito bem, então vamos nos encaminhando aqui para o módulo de número 10, o 10º módulo, que nos apresenta, então, a subdivisão ternária. Então, veja, até então, nos compassos considerados simples, nós trabalhamos até aqui a subdivisão binária, ou seja, quando eu divido o tempo, né, da figura musical representada, eu sempre extraio dali duas partes de tempo. Essa é a subdivisão binária. Nós temos uma outra maneira de contabilizar os tempos, que é por meio da subdivisão ternária. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro de uma única estrutura de tempo, de um único tempo, quando eu dividir, eu não terei mais ali somente 2 partes de tempo, e sim 3 partes de tempo. Acontece que, para que eu tenha essa subdivisão ternária, eu preciso compor. A rigor, não muda o que nós já tratamos no início do nosso estudo musical, não só dessas aulas, mas de outras que vocês, né, claramente já tinham feito antes dessas aqui, claro. A semínima continua tendo dentro dela 2 colcheias. A mínima continua tendo dentro dela 2 semínimas. Isso é imutável. Eu já falei bastante sobre
as questões fixas, né? Aquilo que a gente deve decorar da música, porque não muda nunca. Sempre reforço muito isso. Então, quando nós temos essa chamada subdivisão ternária, existe uma composição. Uma composição. E por isso que quando nós estudamos essa disciplina, nós chamamos de composto. Veja que até aqui o adjetivo que usávamos aí para isso era simples. Então nós chamávamos até aqui de compasso simples, né? A gente poderia até dizer divisão simples ou subdivisão simples. Por que simples? Uma vez que ela é um fundamento, né, que ao dividir essas figuras musicais eu sempre extraio duas, é a base, não se muda. Então alguém olhou e falou, bom, vamos nomear isso como simples, poderíamos chamar eventualmente de fundamental, mas a quem tenha dado esse nome, quem tenha atribuído isso, eu particularmente não, confesso que não cheguei nesse nível de estudo, saber quem de fato nomeou o simples como simples e o composto como composto, mas quem o assim fez baseado nesse conceito, com certeza. E por que composto? Porque eu componho, tá? Feita uma composição, uma junção, ok? Então, aquele tempo que até então ele trabalhava de maneira isolada, sozinho, né? Ele passa a ter agora um companheiro. E durante todo o estudo do composto, essa figura musical estará presente. E essa figura é o ponto musical, tá? O ponto de aumento, perdão. O ponto de aumento é a figura utilizada para estudarmos toda a estrutura de tempo do composto, tá bom? Muito bem. Então, se vocês observarem aí, na página 63, né, do 10º módulo, vocês vão ver que o primeiro exemplo que tem aí, onde nós temos aí a subdivisão, né, e a acentuação, a unidade de tempo, veja que interessante, a unidade de tempo é uma figura, que no caso aqui é a mínima, e ela carrega consigo o ponto. E, como eu já adiantei aqui, ele nos acompanhará durante todo esse estudo, tá? Então, veja que o ponto, ele se agrega, ele compõe agora o estudo do tempo e das divisões, das partes de tempo. Então, a nota, enquanto estrutura de tempo que a gente estudou até aqui, ela em si não mudou. Ela continua tendo, a partir da nota daquela figura musical, quando subdividida, duas partes. Para que ela tenha uma terceira parte, agrega-se a ela o ponto. E como o ponto, por definição, ele já é considerado como metade do valor da figura que precede ele, certo? O ponto, o tempo do ponto é definido a partir da figura que precede. Ele sempre será metade do valor da figura antecedente. Então, se eu tenho um ponto cuja nota antecedente, anterior a ele, é uma semínima, o ponto ele representa uma colcheia, independente do tempo que a semínima tenha. A figura musical que o ponto representa é uma colcheia. Se a figura musical que antecede um ponto é uma mínima, o ponto, por definição, é representado, né, a figura que o representa será uma semínima, independente do tempo que ela tem. Se a mínima estiver valendo 2, o ponto valerá 1. Se a mínima estiver valendo 1, o ponto valerá meio. Então, o ponto vai valer metade do tempo da figura que o precede. Ok? Bom, então, só que agora, a diferença dentro do que nós estaremos estudando aqui é que eu não contarei como 3 tempos, e sim como 3 partes de tempo
que juntos compõem e formam um tempo, tá? Então, veja que a mínima pontuada aqui, ela está sendo nomeada como unidade, ou seja, um tempo. Essa mínima pontuada, ela está sendo chamada de um tempo, ok? E dentro deste um tempo, como já mostra ali a subdivisão ternária desta mínima pontuada, a representação dela baseada em 3 semínimas. Eu faria esse tracejadinho de forma diferente da forma como está aqui. O meu tracejadinho, ele ficaria 2 semínimas apontando para a mínima e uma das semínimas apontando para o ponto. É como eu faria esse tracejadinho, tá? E é como eu gostaria que vocês pensassem nele a todo tempo, tá? As colcheias embaixo estão corretas. Cada semínima representada por 2 colcheias, perfeitamente, tá? Por isso que eu falei do tracejadinho. Preferiria que aquele tracejadinho da terceira semínima, me refiro a essa semínima aqui, eu gostaria, né, preferiria que ela tivesse apontando aí para o ponto de aumento e não para a figura musical. Mas tudo bem, tá bom. Muito bem. Então, essa subdivisão ternária, ela é usada em 2 momentos da música, tá? Ela é usada dentro do que nós consideraremos como compasso composto, né? Porque o compasso composto, ele considera já essa composição dos tempos, ele não considera mais o tempo como uma unidade de tempo sólida, tá? Ele passa a considerar essa estrutura que ele vai chamar, inclusive, de movimentos, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, e é usada também, e que daí é abordado já aqui no módulo 10, nas quiálteras, tá? Vamos mudar de página, vamos para a página 64, e a gente já vai falando, então, das quiálteras, que é a primeira coisa que é apresentada para nós aqui antes de falarmos efetivamente do compasso composto. Quem que é a quiáltera? A quiáltera é uma estrutura que dentro da forma como ela é considerada, né, é uma estrutura irregular de tempo, que não obedece à divisão natural do compasso. Então, mais comum para nós é a quiáltera considerada tercina, tá? A tercina é uma quiáltera, assim como as quartinas, assim como as sextinas, tá? Por que é uma estrutura irregular que não obedece à divisão formal do compasso? Porque num compasso simples, eu teria, por exemplo, dado aqui, inclusive, a fórmula de compasso da página 64, do primeiro exemplo, eu teria para um compasso quaternário simples, 4x4, unidade de tempo semínima, eu teria que a subdivisão binária seriam 2 colcheias para cada tempo. Mas a subdivisão com quiáltera traz para nós 3 colcheias para serem executadas dentro de um único tempo, tá? Uma estrutura bastante comum quando a gente está no compasso composto, mas quando a gente está no compasso simples, é uma estrutura considerada irregular. E aí, então, eu terei que executar aquelas 3 figuras musicais dentro de um único tempo, tá? Veja que não é necessariamente uma disciplina do compasso composto o estudo das quiálteras. Aqui houve aproveitou a forma como o MTS está sendo apresentado e o estudo, né, dessa subdivisão, da subdivisão ternária, né, para apresentar aqui e nos ajudar a compreender como que a gente vai contar o tempo da tercina especificamente. É importante lembrar, vou reforçar, e até é dito aqui, nesse módulo,
que as quiálteras não se esgotam nas tercinas, tá? Eu terei outros tipos de quiálteras, tá? E que não necessariamente, a rigor, não serão subdivididas de maneira ternária. A subdivisão poderá seguir outros critérios. Mas, de novo, nem boa parte, que eu ia dizer aqui, eu ia falar boa parte, mas todo o estudo do MTS tem como fundamento a nossa compreensão do inário e das condições musicais que nos permitem executar os hinos. E nós não temos outro tipo de quiáltera no inário que não sejam as tercinas. O que nos dá, então, não nos cria necessidade de compreender outras naturezas de quiálteras com maior qualidade de compreensão do que a tercina, tá bom? Então, a tercina é suficiente para o nosso estudo musical. Tá? Então, a primeira aproximação que nós temos aqui com essa subdivisão ternária, onde eu tenho 3 partes de tempo, onde deveria ter um tempo, né, considerado lá pela subdivisão simples como 2 figuras, eu tenho a presença de 3 figuras musicais, ok? E, no caso, mais especificamente da tercina, né, falando um pouco sobre ela aqui mais especificamente, ela vai obedecer à divisão do compasso. Então, se eu quiser representar 3 partes de tempo subdivididas para uma semínima, eu tenho que representar, no caso das quiálteras como tercina, 3 colcheias. Se eu estiver querendo demonstrar 3 partes de tempo para subdivisão, por exemplo, de uma colcheia, essas 3 partes de tempo devem ser representadas como 3 semicolcheias. Então, é sempre a nota que subdivide aquela que eu quero representar, e no caso das tercinas, 3 vezes. Ok? Então, se eu quiser representar uma subdivisão de uma mínima na forma de uma tercina, eu terei que usar 3 semínimas. Mas independente da figura que eu estiver utilizando, semínima, colcheia, semicolcheia, independente, eu tenho que olhar para o tempo que eu quero representar. Eu quero representar o quê? Um tempo. Então, eu tenho que fazer com que aquelas 3 notas, aqueles 3 movimentos, aquelas 3 partes de tempo, caibam dentro de um tempo, ou de 2 tempos, ou de 4 tempos, enfim, do tempo que eu tiver querendo expressar por meio daquela quiáltera. Compreenderam isso? Ficou claro isso que eu quis dizer? Eu não quero me debruçar muito sobre tercinas, quiálteras, enfim, que talvez não valha tanto a pena quanto o compasso composto. Mas todos manifestaram que sim, então eu vou seguir. E claro, vocês têm sempre aí a possibilidade de, mais para frente, ou a qualquer momento, manifestar as dúvidas que vocês tiverem que a gente retoma. Tá bom? Muito bem, então vamos nos dirigir para o que eu acho que é mais relevante dentro do estudo musical que a gente precisa fazer, que se encontra na página 67. A página 67 apresenta, portanto, o compasso composto. E o compasso composto, então, é quando ele diz, reforça aqui, que é quando eu pego a unidade de tempo, que até então, no compasso simples, tinha uma subdivisão binária, reforçando, 2 figuras musicais que subdividem o tempo do compasso, cada um dos tempos do compasso, e eu passo a ter aqui, então, uma subdivisão ternária, ou seja, cada tempo do compasso, ao invés de 2 partes de tempo, passa a ter 3 partes de tempo. E para poder demonstrar essa parte de tempo adicional, o compasso composto ele é expresso não pelo tempo dele, em termos de unidade, mas ele é expresso pelos movimentos que compõem aquele compasso. Então, no compasso simples,
nós temos, para as quantidades de tempo do compasso, 1, que nós não utilizamos, eu nunca vi ser utilizado, mas, enfim, é um número possível. Tempo 1. O tempo 2, que já é a divisão binária, compasso binário, bastante usado, nós utilizamos. O 3, compasso ternário, bastante usado, nós utilizamos. E o 4, compasso quaternário, também muito usado, também nós utilizamos amplamente no nosso inário. Tá? Então, ignorando 1, 2, 3 e 4 são os tempos que qualificarão os compassos como sendo compassos simples, para ficar fácil, sem complicar esse tema. Quais numeradores nós teremos para os compassos compostos? 3, o 6, o 9 e o 12. E como a subdivisão do compasso composto é ternário, esses números nós dividiremos por 3, para que a gente, então, descubra qual é a divisão daquele compasso, já que a subdivisão é ternária. Então, o que eu faço? Eu pego o 6, ou o 9, ou o 12, e divido por 3, para que eu descubra desses 6, 9 ou 12, qual é a divisão. Porque no compasso composto, o que ele enfatiza é a subdivisão. Ele já nos mostra o compasso de maneira subdividida. Por que, irmão Gessé? Ora, como tudo na vida, né, que é representada de forma gráfica, é preciso sinais. Então, a música, né, ela é uma escrita musical. Nós utilizamos as figuras musicais, pontos, pausas, para compreender e interpretar a linguagem musical. Eu penso que a fórmula de compasso composta, se não fosse usado esse artifício, ficaria muito complicado distinguir um compasso simples de um compasso composto. Então, eu lembro de ter lido muito vagamente, assim, sem uma certeza absoluta agora, mas que parte da questão de se demonstrar um pelos movimentos e o outro pela divisão tem muito mais acento na questão gráfica de informar com mais facilidade ao intérprete do que uma questão técnica propriamente, tá? Então, os compassos simples, você observou que o tempo aplicado ao compasso é o 2, o 3 ou o 4, rapidamente você já distingue aquele compasso como sendo um compasso simples. Se forem os numeradores 6, 9 ou 12, da mesma maneira, rapidamente, já se distingue como um compasso composto, tá? Eu acho que eu falei a mesma coisa, perdão. Deixa eu refazer a frase, que eu tenho a sensação de que eu falei a mesma coisa. 2, 3 ou 4 representam um compasso simples, 6, 9 e 12 um compasso composto. Tive a sensação de que falei a mesma coisa, só para reforçar aqui, não produzir dúvida, tá? Então, só que, de todo modo, tocando, interpretando um compasso simples ou compasso composto, eu preciso conhecer a divisão de tempos do compasso. No caso do simples, o próprio numerador já representa isso. 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. No caso do composto, tem que fazer uma continha. Com o tempo, a gente acostuma e passa a ser uma coisa relativamente automática, né? Na mesma sequência, o 6, representando então 6 dividido por 3, que é a subdivisão ternária, nós teremos então o 2. Então, o compasso cujo numerador é o 6, no caso do compasso composto, é um compasso binário. O 9, tendo como numerador o 9, dividido por 3, nós obtemos o 3,
Então, nós temos, no caso do 9, um compasso ternário. E o 12, quando nós dividimos por 3, obtemos, então, o 4, e temos, então, que o compasso 12, o numerador 12 no compasso composto, é um compasso quaternário. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro esse conceito? Essa conta que tem que ser feita para os compassos compostos? Tudo bem? Muito bem. Bom, então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão é que uma informação deve conversar com a outra. Elas duas, elas se completam. Eu devo ter dito, nas nossas aulas do estudo da fórmula de compasso simples, que uma das maneiras de ler o compasso simples é eu dizer, por exemplo, que um compasso 4x4, eu posso ler que ele tem 4 semínimas. Eu posso ler o compasso 3x4 dizendo que ele tem 3 semínimas em cada uma das unidades de tempo. Então, uma informação conversa com a outra. Desta feita, então, se eu tenho o compasso composto representando cada uma das partes de tempo dos movimentos, que ele vai chamar a parte de tempo de movimento, se eu tenho ele demonstrando o movimento, né, na forma do numerador, 6 movimentos, 9 movimentos, 12 movimentos, eu não posso ter que o número embaixo, que qualifica esse movimento, seja a unidade de tempo. Ficaria descompensada a leitura e, portanto, ficaria errada. Então, eu tenho que, se em cima eu digo que é o movimento, embaixo eu preciso representar esse movimento. Então, enquanto lá no compasso simples, na fórmula de compasso simples, a nota representada embaixo, aquele número de baixo, representava a unidade de tempo, agora no compasso composto, essa figura, esse número que também representa uma figura, da mesma maneira, ela vai representar não a unidade de tempo, mas sim o movimento, uma parte de tempo, a figura já subdividida. Então vamos a uma fórmula de compasso bastante conhecida, a gente, com vasto uso dela ao longo do inário, com muitos usos, o 6x8, quase tão famoso quanto o 4x4. 6 movimentos representados, cada movimento desse, ou cada subdivisão dessa, 6 subdivisões, cada qual representada pelo número 8. Depois eu vou entrar aqui fazendo algumas perguntas, mas por hora, para manter aqui a explicação, a colcheia. Então, eu posso ler que eu terei 6 colcheias formando o meu compasso. Como nós já estamos estudando compasso composto, eu não vou agrupar mais esses tempos com 2 figuras. Eu vou agrupar agora esses tempos por 3 figuras. Então, 3 figuras a partir de agora. Pode deixar, o Natan vai ser o primeiro que eu vou perguntar. Eu vou pegar 3 figuras dessas e vou agrupar em um tempo, e não mais 2. Tá bom? Então, 3 colcheias. Eu disse que tenho 6 colcheias. Então, 3 colcheias formam um tempo e 3 colcheias formam mais um tempo. Nós já sabemos, pela explicação dada agora há pouco, que o 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu já sei que o compasso com o numerador 6 é um compasso binário, eu já sei disso. E está aqui, 3 colcheias mais 3 colcheias, 2 tempos. E vejo, portanto, que a minha unidade de tempo agora, será formada por 3 figuras musicais, não mais só por 2. Mas como eu disse também já nessa aula, as
formas musicais não se alteraram. Então, vamos lá. Quando eu pego 3 colcheias e as uno em uma única figura musical, né, entre aspas, eu terei que 2 colcheias formam uma semínima. E o que eu faço com essa colcheia? Eu uno ela a essa figura musical, mas eu vou representá-la na forma de um ponto. Como eu disse, acho que mais no início da aula, que vai nos acompanhar durante toda a discussão de compasso composto. Ok? Então eu tenho que 2 colcheias formam uma semínima, e essa terceira colcheia que compõe o tempo, olha aí, compõe o tempo, vai ser representada por um ponto. Então, quais serão as 2 figuras, agora só as 2 figuras, que juntas correspondem aos 2 tempos do compasso composto, né, no caso de um 6/8. Uma semínima pontuada e outra semínima pontuada. Essas 2 semínimas pontuadas juntas formam um tempo. Perdão, 2 juntas formam 2 tempos. Cada semínima pontuada representa um tempo. Então, essas 3 colcheias juntas, as 3 juntas, formam um tempo. Ok? Então, é mais difícil eu identificar o meio tempo dentro de um compasso composto? Tecnicamente, sim. Eu preciso sempre compor. O que seria o meio tempo de um compasso composto? Pensando que um tempo, nesse caso, é uma semínima pontuada. Não é tão complicado. Vamos pensar na divisão binária, sempre, para ter uma referência e depois a gente compõe. Eu tenho que, para essa unidade de tempo, que nesse momento agora está composta por 3 figuras musicais, no caso 3 colcheias, eu tenho antes de 3, eu tenho 2 colcheias, correto? Então, se eu parar aqui, eu tenho que a metade é uma colcheia apenas, certo? Então, partindo daqui, eu tenho que uma das figuras que eu vou usar para representar esse meio tempo será uma colcheia. A outra não é tão difícil. Se eu estou sempre falando que é composto, eu preciso compor a essa colcheia mais uma parte de tempo. E eu comporei com um ponto de aumento. Então, a colcheia pontuada é metade de uma semínima pontuada. Assim como a semicolcheia pontuada é metade de uma colcheia pontuada. E isso vai o quanto for necessário. Uma mínima pontuada é metade de uma semínima pontuada. Uma semínima pontuada é metade de uma mínima pontuada. E assim vai. Tá? Tão simples quanto isso, Moisés? Sim, tão simples quanto isso. É a própria figura, seguida de um ponto, em relação à nota superior dela, é metade dela. Mínima será sempre metade de semibreve. E se eu agregar o ponto a semibreve, eu devo agregar um ponto à mínima, e elas sempre serão a metade, por assim dizer. Também ficou claro esse ponto? Vocês têm toda a liberdade, eu repito, reforço, volto, não se acanhem. Em muitos ou em poucos, não importa. O importante é que vocês compreendam o que está sendo passado. Tá claro? Ótimo, que bom. Muito bem. Então, vamos só, então, reforçar, e assim, mais a título de seguir o material, vamos olhar aí na página 67, ela fala aqui, então, na fórmula de compassos compostos, é indicada no início do primeiro compasso ou trecho por 2 números sobrepostos. O número superior é representado pelos números 6, 9 ou 12, como já disse,
e indica a quantidade de movimentos, também, como já disse, em cada compasso, para saber, pela fórmula de compasso, se o compasso composto é binário, ternário ou quaternário, basta dividir o número superior por 3, como também já disse. O número inferior indica a figura de movimento, é representado pelos números 2, 4, 8, etc., que também nós já estudamos. E a unidade de tempo, como também já foi explicado, é quando nós, então, juntamos 3 dessas figuras e não mais 2, em razão aí do conceito do compasso composto. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Isso aqui é legal, esse conceito apresentado só agora. Muito bem. Então, veja só. Aplicou aqui um conceito chamado unidade de som. Esse conceito, unidade de som, ele é usado em 2 momentos. Quando eu quero falar sobre uma figura que sozinha represente um compasso completo, e estamos falando do ternário. Veja que quando eu tenho um compasso binário, vamos voltar um pouco para o simples aqui para falar dessa questão da unidade de som, depois a gente já volta para o compasso composto. Quando nós temos o compasso simples, eu quero representar numa única figura musical todo o tempo do compasso, nós temos a existência, então, de uma coisa chamada unidade de compasso, né? E aí, quando a gente fala do compasso binário, né, com 2 tempos, e do compasso quaternário, e aqui para ficar simples, vamos pensar como a unidade de tempo sendo a semínima, para ficar fácil, eu vou ter, por exemplo, no compasso 2/4, eu posso dizer que a mínima, sozinha, preenche todo o espaço do compasso, porque ela vale 2, e o compasso é 2/4. Então, eu preciso de 2 tempos, a mínima vale 2 tempos, então a mínima é a unidade de compasso. Da mesma maneira, se eu falar de um compasso 4/4, eu tenho que a semibreve vale 4, num compasso que eu preciso de 4 tempos, então a semibreve é a unidade de compasso. Ok? Agora, e no compasso ternário, 3/4, eu preciso de 3 tempos representando aquele compasso. Eu coloco uma mínima e eu tenho 2 tempos. Como é que eu chego em 3? Um querido e famoso ponto de aumento. Eu agrego ponto de aumento à mínima, a mínima passa a valer 3 tempos com o valor do ponto agregado, e aí eu tenho, então, a minha unidade de compasso. E aí alguns autores são cautelosos com essa questão da unidade de compasso, porque a palavra unidade, por definição, ela caracteriza unidade. E quando nós estamos no compasso ternário ou no compasso composto, esse conceito do ele fica ligeiramente afetado. Porque a figura musical sozinha, ela já não faz mais, ela já não consegue produzir mais o efeito que produzia. Ela precisa de ajuda. Então, alguns autores são cautelosos com esse conceito da unidade. E aí surge, então, agregado a esse conceito, a unidade de som, como apoio a esse conceito, tanto da unidade de compasso, quanto lá no compasso composto, para a unidade de tempo. Então, eventualmente, se por curiosidade, no futuro, vocês olharem em algumas literaturas aí, Samuel Arcanjo aborda isso, o professor que até fala aqui no MTS, eu de vez em quando esqueço o nome dele, o Burmil Med, que é até um professor de Brasília, né, o Burmil, o professor da UNB de música, tem um livro conhecido, é também cauteloso nesse sentido, em dizer que
a unidade de tempo na fórmula de compasso composto, ou a unidade de compasso, terá que ter agregado a ele a palavra composto. Então, a unidade de tempo no composto nós chamaremos de unidade de tempo composta. E a unidade de compasso nós também chamaremos de unidade de compasso composta. E quando eu tenho essa unidade composta, onde as três figuras de valor ali, né, agregadas, compreendem um único som, eu volto para esse conceito que ele destacou aqui no módulo 10, que é a unidade de som. Por que unidade? Porque é um som apenas que eu ouço na execução daquelas três partes de tempo. Seja lá no compasso ternário, quando eu estou executando a mínima pontuada, eu ouço um único tempo, um único som, perdão, né, para aqueles três tempos do compasso, seja quando eu estou executando um único tempo dentro do compasso composto, e aí eu penso ali naquela semínima pontuada, ela representa um tempo apenas e um som, né? Seja, por exemplo, uma mínima pontuada num compasso 6/8, onde eu terei dois tempos ali daquela mínima pontuada, e, por consequência, aí um único som, o que também dará esse conceito da unidade de som. Tá bom? Ficou claro? Ok? Vocês estão muito rápidos hoje. Estou assim, muito alegre, muito fascinado com o nível de compreensão de vocês hoje. Maravilhoso. Muito bem. Então vamos lá. São 20h56. Esses dois exercícios aqui eu vou querer que vocês façam agora, nessa aula, tá? Creio que muitos de vocês já terão feito. Então, a rigor será só uma revisão. Alguns talvez não tenham feito antes. Então eu vou dar para isso 5 minutos. Eu acho que é suficiente para respondermos aí ao exercício da página 68, exercício número 11, especificamente os itens B e C. O que nos pede o item B do exercício número 11? Ele está dizendo que o compasso é ternário. Vejam, estamos tratando aqui de fórmula de compasso composto. Então, o que vale para o numerador? 6, 9 e 12. Ok? Então, ele nos diz que é um compasso ternário. Enorme dica. A gente já tem o número de cima. É bastante coisa. E que a unidade de tempo é a mínima pontuada. O que ele espera que a gente represente, então? Quando eu pego a mínima pontuada e subdivido a mínima, eu vou ter uma determinada figura musical que vai surgir. E é essa figura, então, que no caso é o movimento, que vai ser o número de baixo. Demorou bastante para sair esse espirro. Tá bom? E é esse número que a gente tem que representar aí, então, no item B do exercício número 11. E, da mesma maneira, no caso aí do C, do item C do exercício número 11, mesma coisa. Qual fórmula de compasso? Que é um compasso binário, ou seja, um dos três números aí, 6, 9 ou 12. E aqui interessante, cuja unidade de compasso é a semínima pontuada, ou seja, a semínima pontuada sozinha, né, a semínima mais o ponto sozinha, representa todo o compasso. Nós estamos aí num compasso binário, portanto, a semínima pontuada está valendo 2 tempos, para ajudar vocês. Então, quando eu subdivido, qual é a figura que aparece e como é que eu represento essa unidade, essa fórmula de compasso. 5 minutos, valendo, vai lá.
Claro, Juninho, por favor, faça a pergunta. À vontade. Se quiser fazer em áudio, só abre o áudio e manda bala. Não precisa escrever, não. Pode perguntar aqui. Juninho ou Jennifer, querem perguntar? Fica à vontade, pode perguntar. Será simples, né? Como nós dissemos. 2, 3 e 4 nos números de cima são compassos simples. O que tem nesse caso, Juninho, é que é um hino que tem duas fórmulas de compasso. 3 por 8, também simples. O que define se é simples ou composto, no primeiro olhar, assim, no primeiro instante, é o número de cima, não o número de baixo. Lembra disso sempre. 2, 3 e 4 em cima é simples. Mas nós não temos nenhum hino com 3 por 8 e 4 por 4 no mesmo hino, tá? Nós temos hinos com 3 por 4 e 4 por 4 no mesmo hino. Nós temos. 3 por 8 nós temos hino 3 por 8 linário, mas ele é todo 3 por 8. Não tenho certeza do número dele agora. Não, o C aí, o C, ele é bem pegadinha mesmo. O B... Ah, não, o B é chatinho também. Ah, não, o B até que não. O B, eu não sei se a gente, eu não lembro se a gente tem hino com a fórmula de compasso do B. Acho que tem. Tem, nós temos um hino, inclusive ele tem uma fórmula de compasso dupla. Vamos lá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, achei aqui. Nós faremos assim, ó. Cada um de vocês dará a resposta que chegaram para o item B e para o item C, e eu vou corrigir ao final, tá bom? Eu vou seguir a ordem que está na minha tela aqui agora, tá? Vamos lá, Neemias. O que deu aí para a fórmula de compasso B e para a fórmula de compasso C, Neemias? Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui.
Tá, eu vou anotar aqui no computador, gente. Acabei que tô sem um lápis fácil aqui. Eu vou esquecer, até para ir tendo as referências de vocês aí. Tá. Não importa quem escreveu, não. Primeira resposta. Repita, Neemias, por gentileza. Vai lá. Aham. Tá bom. Deus abençoe. Vamos lá, ao final eu faço. Aninha, o que deu aí, Aninha? Tá? 6 por 16. Ok, Deus abençoe, Aninha. Juninho, Jennifer, vocês estão juntos? Tá só o Juninho? Como é que vocês estão aí? Vai lá. Estamos juntos. Tá, Juninho, o que deu o seu aí, Juninho? Meu AB 994 AC 2. Tá, dá uma revisadinha na C aí, Juninho, porque nós estamos em fórmula de compasso composto. Não pode ter 2, não pode ter 3, não pode ter 4. Tem que ter 6, 9 ou 12, tá bom? Jennifer, vai lá. 9 Tá? 6 por 8. 6 por 8, tá bom, Deus abençoe. E, Juninho, vai revisando a tua B aí, não pode ser 2 em cima, tá bom? Davi, o que deu aí, Davi? Deu 6 por 4. Daniel? Deu 9 por 4. Aham. E a C 6 por 16. Deus abençoe. Stephanie e Nathan. Vai lá. Então, a B deu 4 e a C deu 6 por 4. Tá, Nathan? 9 por 4. Tá bom, Deus abençoe. Samuel? 9 por 4. 6 por 16. Tá ótimo, Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui. Todo mundo matou perfeitamente, 9 por 4, houve até uma unanimidade aí na resposta. Todos acertaram com precisão. A C, tivemos uma variação razoável aí. Então eu vou direto para a explicação objetiva, para que vocês compreendam qual que é a resposta correta da C, tá? Então vejam só, eu vou até compartilhar minha tela, talvez facilite aí para compreender. Vamos lá. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, se bem que eu vou acabar dando... Tá, eu vou dar a resposta direto. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Vamos tentar. Bora. Vamos para hoje. Eu vou acabar dando a resposta logo de cara, mas já explico aí para vocês compreenderem, tá? A clave de sol aqui. Vai sem... Tá, então acabei que eu já dei a resposta. Todos estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, estamos. Então, beleza. Então tá bom. Então, a resposta é da 6 por 16. Ô, meu Gessé, mas como assim? Vamos lá. Nós temos, então, que é um compasso binário. O que é um compasso binário dentro do compasso composto? O compasso binário é o compasso cujo numerador é o 6. 6 dividido por 3, 2. Certo? Então, nós temos aqui um compasso binário.
E nós temos que a unidade de compasso. O que é a unidade de compasso? É a figura que sozinha corresponde a todo o compasso. É uma semínima pontuada. Então, essa... me atrapalho aqui. Essa semínima com um ponto. Pronto. Fechou meu compasso. Só que a gente precisa chegar para saber, né? Aqui a gente já está vendo a resposta, mas aqui a gente precisava saber justamente esse número aqui. O que eu faço então? Ele me deu a unidade de compasso. Eu faço a primeira divisão dele. Eu vou descobrir a nota que vale 1, porque aqui eu tenho a figura que vale 2. Vocês concordam comigo? Eu queria uma resposta aqui de todos, não precisa ser áudio, mas tá claro que essa semínima pontuada vale 2 tempos, pessoal? Tá claro isso? Nenhuma dúvida? Se a quem produzir dúvida, diga, não tenho nenhum problema. Eu estou afirmando e quero saber se todos têm clareza dessa afirmação. Essa semínima pontuada vale 2 tempos. Todos claro isso? Ótimo, então eu vou avançar. Então, a nossa semínima pontuada aqui vale 2. Qual nota vai valer 1? Vai valer 1. A colcheia pontuada. Opa. Ok? Então, a colcheia pontuada, cada uma dessas colcheias pontuadas vale 1. Mas ela é suficiente para eu saber o movimento? Ainda não. Eu preciso dividir mais isso. Eu preciso saber qual figura que representa o movimento. Até aqui eu já tive? Não. Eu preciso de 6 figuras musicais. E quais serão essas 6 figuras musicais? 6 semicolcheias. Quando eu coloco as 6 semicolcheias dentro do meu compasso, eu tenho, então, 6 semicolcheias. 6 movimentos formados, cada um por uma semicolcheia. Ok? Todos compreenderam aí? Tá claro? Muito bem. Então, a resposta correta para o item C era, portanto, 6 por 16. É a resposta correta para essa questão. Tá bom? O item B, 9 por 4, todos acertaram. Ótimo começo. O item C era um item realmente um pouquinho mais complicado, tinha que fazer essas derivações e numa primeira aula, assim, às vezes fica mais chatinho de fazer. Quero receber de vocês as devidas fotinhas, prints de tela, como preferirem, mas eu gostaria de receber o exercício. Deixa eu ver aqui. Peraí, que aqui eu estou confundindo, porque aqui é linguagem rítmica. Aqui não tem muito exercício. Deem uma olhada no módulo 10 do PDF lá ou quem tem o material escrito, vejam se tem exercícios complementares para nós aí no MTS de estudos, né, no caderno de exercício, fugiu a chamada aqui. No caderno de exercício, quem não fez ainda os exercícios do módulo 10 do caderno de exercícios, façam, tá bom? Todos têm o caderno de exercícios, todos vocês possuem o caderno. Alguém que não tenha? Não tem? Tá. Stephanie, estou colocando agora, tá?
lá naquele WhatsApp que vocês me passaram, o PDF com o caderno de exercício. Não tem, Davi? Te mando agora também. Módulo 10, caderno de exercícios, divirtam-se e qualquer dúvida, me procurem. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês que participaram, foi uma alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui. Vamos tentar manter semanal, eu tive alguns problemas aí nas últimas semanas, que acabou ficando quinzenal, mas não é a ideia. A ideia é a gente fazer aula semanal, tá bom? Então, na preparação de Deus, quinta-feira que vem, quero estar com vocês aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês, guardem os exercícios, façam, exercitem, que o conhecimento vem da prática, da repetição. Tá bom? Fiquem com Deus, a paz de Deus fique nos nossos corações. Amém.